Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, agora nós começaremos um novo assunto da nossa apostila, tá? É o último assunto da nossa apostila de número 3, que é a nossa química ambiental. A primeira parte da nossa química ambiental que nós começaremos a ver nessa aula é sobre o nosso efeito estufa, né? Esse efeito estufa, esse fenômeno a qual é tão discutido nos dias atuais, na verdade, e, além disso, é um tipo de fenômeno a qual a gente vai ver na nossa aula de hoje, que é muito cobrado nos vestibulares, não só no PAS, mas também no nosso Enem, beleza, galera? Então, vamos lá, muita atenção a nossa aula para que a gente consiga entender o que é o efeito estufa, da onde ele surge, se ele é importante ou não e quais os efeitos que nós temos do nosso efeito estufa. Beleza, galera? Esse assunto do nosso efeito estufa, da nossa química ambiental, está na página 158 da apostila 3 de vocês, beleza? Eu sugiro muito, inclusive vou colocar como tarefa, para a gente fazer a leitura, beleza? Da nossa página 158, que fala a respeito do nosso efeito estufa, né? Da nossa página 159 também, tranquilo? E da nossa página aqui, do comecinho da página 160, que vai falar justamente no nosso efeito estufa. Beleza, galera? Só para dar uma reforçada no que a gente vai aprender na nossa aula de hoje, beleza? Galera, olha só, esse efeito estufa é um efeito é um fenômeno muito discutido nos dias atuais, inclusive várias mudanças climáticas a qual os cientistas estão descrevendo, estão presumindo que possam ocorrer nos próximos anos, nas próximas décadas, no próximo século, são em decorrência da intensificação desse efeito estufa. Beleza? Então, o aumento do nível dos oceanos, o aumento da temperatura média do planeta, a intensificação de fenômenos como furacões, tudo bem? Secas mais intensas, tudo bem? Então, assim, esses efeitos podem ocasionar uma própria mudança na biosfera, né? Justamente por essa intensificação do chamado efeito estufa. Mas o que é o efeito estufa? Galera, o efeito estufa, ele nada mais é do que um processo natural, ok? Ele já ocorre naturalmente, na verdade, a vida depende do efeito estufa, só que o efeito estufa, ele nada mais é do que a reflexão, opa, cadê aqui? A reflexão dos raios infravermelhos provenientes do nosso Sol. Né? Então, você vem aqui os raios solares passam pela nossa atmosfera, batem no planeta, e aí o planeta ele reflete de volta para o espaço os raios infravermelhos, que são responsáveis aí pelo aquecimento. Né? Só que quando nós temos aqui uma camada com determinados gases, que daqui a pouco a gente vai discutir, esses raios infravermelhos colidem com essa camada e retornam para a Terra. Então eles não escapam. Isso significa que se esses raios infravermelhos responsáveis pelo aquecimento eles não escapam, a temperatura necessariamente sobe. E é isso que chama efeito estufa. É como se fosse uma estufa mesmo, que é aquela usada em plantação. Né? Aquelas estufas que conservam ali o calor que você tem, que aí no caso é proveniente da sua radiação solar. Só que galera, olha só. Na atmosfera nós temos aí aproximadamente 0,3% de um gás chamado dióxido de carbono. Olha aí nossos óxidos, né? Nosso dióxido de carbono. Esse gás aqui vai ser o nosso herói, até certo ponto, né? É ele que vai ser o responsável pela manutenção da temperatura do nosso planeta. Apenas essa pequena porcentagem que nós temos de CO2, galera, é o suficiente para manter a temperatura média do planeta em torno de 15 graus Celsius. Caso você não tivesse esse gás aqui, nós não tivéssemos um efeito natural, que é o efeito estufa, a temperatura média do planeta cairia para em torno de menos 18, menos 20 graus Celsius. O que tornaria diversos processos biológicos inviáveis. A nossa biosfera, a qual nós conhecemos, não seria do mesmo jeito, não é verdade? Então, galera, o efeito estufa, eu quero que vocês tenham em mente que é um processo muito importante, é um processo natural, a qual nós dependemos, a qual a vida depende. Acontece, galera, que esse efeito estufa, ele é intensificado por ação antropogênica. O que significa isso? Significa que ele é intensificado pela ação do ser humano.
Então, quando você tem atividade industrial, quando você tem queima de combustíveis, quando você tem aí a nossa agropecuária, são todos processos, né, provenientes da ação do ser humano que intensificam esse processo. Como, professor, que eles intensificam esse processo? Normalmente, em grande parte, aumentando a concentração de CO2 na atmosfera. Quando você começa a ter uma concentração maior do que 0,3% na atmosfera, você começa a intensificar esse retorno dos raios solares, dos raios infravermelhos, e a temperatura média começa a subir demais. E esse é o problema. Só que o fato é que não é só o CO2 que vai contribuir para o nosso efeito estufa. Nós temos outros gases que intensificam o efeito estufa. Né? Claro que 55% deles aqui, galera, é justamente o nosso dióxido de carbono que é o responsável. Só que nós temos outros gases aqui, como o monóxido de nitrogênio. Tudo bem, monóxido de nitrogênio não, monóxido de nitrogênio, tá, galera? Esse cara aqui, ó, deixa eu desenhar ele aqui pra gente. É o nosso N2O, beleza? Esse cara aqui. Então, esse cara aqui, ó, que é o monóxido de nitrogênio, ele também é muito responsável pelo nosso efeito estufa, beleza? Então, aqui nós temos CO2, é o responsável por grande parte. Beleza, galera? Nós temos aqui em 15% um cara muito importante que a gente vai discutir lá no próximo slide, que é o nosso metano, que é o nosso CH4, que é o nosso chamado gás natural. Beleza? E aqui nós temos os chamados CFCs. Beleza, galera? O que são esses CFCs? A gente vai discutir isso muito eles quando a gente vai falando da nossa camada de ozônio. CFC, galera, é clorofluorcarbono. É quando nós temos aqui um carbono ligado ao nosso átomo de flúor, ao nosso átomo de flúor, ao nosso átomo de cloro e nosso átomo de cloro. Tá? Isso aqui é um dos CFCs, tá? Nós temos aqui um outro que, em vez desse átomo de cloro, nós temos um flúor, tá? Mas, de qualquer forma, os CFCs eram muito utilizados antigamente para em ar-condicionados, em geladeiras e etc, tá? Esses gases aqui, além deles contribuir para a intensificação aí do efeito estufa, eles contribuem também para a degradação da camada de ozônio. Isso porque em contato com os raios solares, eles formam átomos livres e começam a degradar o ozônio. Isso a gente vai discutir na nossa próxima aula, tudo bem? O que eu quero que fique na memória, e eu quero que vocês gravem, é o seguinte, galera, olha só. Os gases causadores do efeito estufa, os principais causadores do efeito estufa, são justamente o nosso metano, que é o CH4, o nosso dióxido de carbono, os clorofluorcarbonos e o N2O. Beleza? Que lembra que é um óxido neutro, ok? Ele é um óxido que não reage nem com ácido, nem com água, nem com base, beleza? Tranquilo? Esses são os principais causadores do efeito estufa, ou de que intensificam esse processo do efeito estufa. Temos outros, né? A água, por exemplo, ela gera um efeito estufa também, só que em pequena porcentagem, tá? Nada que iria nos preocupar, tranquilo, galera? Então, entendido que é um processo natural, e entendido que o ser humano intensifica esse efeito por a queima de combustíveis fósseis, né? Você tem um processo de industrialização, né? Então, esses processos de agricultura, que a gente vai ver na próxima slide, vão intensificar esse efeito, aumentando a temperatura média do planeta. Tranquilo, galera? E aí nós temos o nosso metano, né? Eu queria falar um pouquinho mais sobre o metano, porque ele é um ponto importante para os nossos vestibulares. Porque olha só, galera, o metano, né, ele é muito utilizado como combustível, tá? Só que ele é formado, né, muito pela fermentação anaeróbica da celulose, principalmente em ruminantes, né, normalmente em bovinos, né? E aí que está a nossa agropecuária. Porque quando você pega lá a sua celulose, né, normalmente você já naturalmente já tem que devastar uma área muito grande de florestas, né, de mata nativa para você plantar pasto, né? E aí o seu bovino, né, come lá a sua celulose, no estômago dele vai ter um processo de hidrólise, com isso você vai formar 3 mols aqui de CO2 mais 3 mols de CH4. Então você libera só nessa brincadeira 2 gases que mais contribuem para o efeito estufa, que é o nosso CO2 e o nosso CH4. É claro, galera, que o CO2 ele é inerente ao próprio metabolismo, né?
A gente está liberando CO2 quando respira, né? Você tem um ciclo do CO2 na natureza, você tem um ciclo do carbono. As árvores, elas fixam carbono, enfim, você tem uma conversão de carbono a todo momento. Isso não é um problema. O problema é quando isso está muito em excesso. Quando você tem uma agropecuária muito extensiva, quando você desmata para você plantar pastos, né? E assim por diante. Você intensifica esses efeitos. Beleza, galera? E isso um desses desses processos a qual a gente intensifica é com a nossa agropecuária e, claro, aqui atrás na nossa tirinha, né? Processos industriais, beleza? Então é por isso que a gente sempre visa, galera, o quê? A gente sempre visa a produção de energia limpa, né? Que a gente não tem aí uma usina termoelétrica, por exemplo, que é queima de combustível fóssil, né? A gente tente optar aí para usinas nucleares, para as usinas eólicas, para as usinas solares, né? Enfim, são fontes mais renováveis de energia do que se optar por queima de combustíveis fósseis, né? E assim por diante. Tudo bem, galera? Então, ok. Isso é o que eu queria falar a respeito do nosso efeito estufa. Tudo bem? Caso tenha ficado alguma dúvida, por favor, pode me perguntar, ok? Mas era isso. Desejo a todos um bom restante de dia. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.